Você já parou para pensar que tudo o que você sabe sobre Jesus pode não ser a verdade completa? Por mais de 2000 anos, sua imagem foi moldada por instituições e convenções que selecionaram o que seria revelado e o que deveria ser mantido escondido. No entanto, existem indícios de que Jesus, além das mensagens de amor e salvação, transmitiu ensinamentos secretos a um círculo íntimo de discípulos. Ensinamentos tão profundos e transformadores que foram apagados da história. E o que se sabe sobre isso pode mudar completamente a sua visão sobre Jesus, o cristianismo e o próprio propósito da existência humana. Neste vídeo vamos explorar os mistérios de Jesus que ficaram ocultos por séculos. O que a história não nos contou e por que alguns dos ensinamentos mais profundos dele foram mantidos fora do alcance das massas. Prepare-se para descobrir o que foi escondido e o que a verdadeira mensagem de Cristo pode revelar sobre o nosso próprio potencial e o significado da vida. Os evangelhos canônicos, os que foram oficialmente aceitos pela Igreja, mostram um Jesus que fala de amor, compaixão e redenção. Mas e se eu te dissesse que, além dessas mensagens públicas, ele também transmitia algo mais profundo, algo reservado apenas para um grupo seleto de discípulos? Isso mesmo. Os evangelhos apócrifos, como os de Tomé, Felipe e Maria Madalena, revelam um lado completamente diferente da mensagem de Jesus. Esses textos foram proibidos e ocultados por séculos, mas recentemente, com o descobrimento dos manuscritos de Nag Hammadi e os manuscritos do Mar Morto, algumas dessas verdades começaram a emergir. No Evangelho de Tomé, por exemplo, há frases atribuídas a Jesus que enfatizam o autoconhecimento e a transformação interna. Em uma delas ele diz: "Se trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que trouxeres te salvará. Se não trouxeres, o que não trouxeres te destruirá." Essas palavras sugerem que o reino de Deus não é um lugar físico, mas um estado de consciência acessível apenas para aqueles que despertam para a sua verdadeira natureza interior. Essas mensagens vão além do que os evangelhos canônicos transmitem, apontando para uma espiritualidade que é encontrada dentro de cada um de nós, e não em instituições ou dogmas. A verdadeira iluminação e a salvação, segundo os ensinamentos ocultos, não vem de rituais externos ou fé cega, mas de um profundo processo interno de autoconhecimento e despertar da consciência. Há algo intrigante na vida de Jesus, o período perdido entre sua infância e o início de seu ministério público. Quase nada é falado sobre esses anos, o que deixou muitos estudiosos e pesquisadores especulando sobre o que aconteceu nesse tempo. Onde ele esteve? O que ele aprendeu durante esse período? Algumas teorias sugerem que nesse intervalo, Jesus pode ter viajado para o Egito, a Pérsia ou até mesmo a Índia, absorvendo os ensinamentos de grandes mestres espirituais. Além disso, sabe-se que os essênios, uma comunidade judaica mística que vivia isolada no deserto da Judeia, praticavam rituais de purificação da alma e ensinavam um profundo conhecimento esotérico reservado apenas para os iniciados. Muitos acreditam que Jesus, durante esses anos perdidos, tenha sido treinado por esses místicos e absorvido parte de seu conhecimento. O cristianismo primitivo era extremamente diverso. Antes do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., havia diferentes correntes e interpretações sobre os ensinamentos de Jesus. Entre elas estavam os gnósticos, que acreditavam que a verdadeira salvação não vinha de fé cega, mas de um conhecimento direto e pessoal da verdade divina. O Evangelho de Tomé, por exemplo, não se preocupa em relatar milagres ou profecias, mas sim em trazer ensinamentos profundos de Jesus sobre como alcançar a iluminação interior. Essa visão dos gnósticos era uma ameaça direta à Igreja, porque ela sugeria que qualquer pessoa, sem intermediários, poderia acessar o divino. Essa ideia colocou em risco a estrutura hierárquica e o controle da Igreja. Como resultado, os gnósticos foram perseguidos implacavelmente e seus textos foram destruídos. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi um ponto de virada. A Igreja decidiu quais textos seriam considerados oficiais e quais seriam banidos.
Os evangelhos apócrifos que falavam de um Jesus que transmitia um conhecimento oculto foram rejeitados e apagados da história oficial. Mas a história não termina aqui. Embora os textos gnósticos e esotéricos tenham sido destruídos pela Igreja, existe uma forte teoria de que uma linhagem secreta de discípulos de Jesus preservou esses ensinamentos através dos séculos. Esse grupo, conhecido como a Irmandade da Luz, teria sido responsável por manter a sabedoria profunda de Cristo longe dos olhos da Igreja. Embora a maioria da história tenha sido apagada, há vestígios dessa Irmandade secreta. Algumas tradições sugerem que grupos como os Templários, os Rosa-Cruzes e até mesmo a maçonaria herdaram esse saber oculto. Os Templários, em suas campanhas no Oriente Médio, teriam tido contato com manuscritos secretos sobre Jesus e sua verdadeira mensagem. Esses documentos, muitos acreditam, foram escondidos e preservados, garantindo que a sabedoria não fosse completamente destruída. Nos séculos seguintes, os cristãos que tentaram preservar esses ensinamentos ocultos enfrentaram uma perseguição brutal. Os cátaros, por exemplo, eram um grupo cristão medieval que acreditava que o reino de Deus estava dentro de cada pessoa e que a verdadeira iluminação era um despertar interno. Eles foram duramente perseguidos pela Igreja e sua doutrina foi condenada como herética. Muitos de seus líderes foram mortos, mas antes de sua queda, alguns escaparam com os conhecimentos que a Igreja tentava destruir. A Inquisição, criada no século XII, foi outra ferramenta poderosa usada para silenciar qualquer ensinamento que fosse contra a doutrina oficial da Igreja. Qualquer um que ousasse questionar ou ensinar sobre o conhecimento oculto de Jesus era perseguido, torturado e muitas vezes morto. No entanto, a resistência dessas tradições e grupos esotéricos não foi em vão. Mesmo sob a perseguição implacável, os fragmentos desse saber sobreviveram, escondidos e preservados, esperando o momento certo para serem redescobertos. Agora, a pergunta que surge é: onde está esse conhecimento hoje? Será que ele foi completamente apagado ou ainda há vestígios espalhados pelo mundo? Textos antigos, símbolos em igrejas e até mesmo certas obras de arte podem esconder pistas que revelam o que foi perdido. As descobertas dos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, trouxeram à tona fragmentos de sabedoria que a Igreja tentou erradicar, mas que sobreviveram ao teste do tempo. Os ensinamentos esotéricos de Jesus falavam da busca pelo autoconhecimento e da transformação interna. Ele dizia que o reino de Deus está dentro de nós e que o verdadeiro despertar espiritual vem de dentro, não de fora. O que ele queria transmitir não era uma religião baseada em dogmas, mas uma consciência de unidade com o divino. Ao longo dos séculos, os ensinamentos mais profundos de Jesus foram escondidos, mas agora, mais do que nunca, temos a chance de redescobri-los. Se você se sentir chamado a buscar essas verdades, a chave está no autoconhecimento, na transformação interior e na busca pela luz que existe dentro de você. Esse é o verdadeiro caminho para a iluminação. E é isso que Jesus realmente ensinava aos poucos que estavam prontos para ouvir. Você está pronto para aceitar essa jornada de autodescoberta e transformação? A sabedoria escondida de Jesus nunca desapareceu. Ela está dentro de nós, esperando para ser despertada. Se gostou do conteúdo, siga, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.